Bom dia, meninos. A nossa última aula, nós trabalhamos com a resolução de equações do segundo grau pelo método da fatoração. E eu deixei para vocês umas atividades do 5 e da atividade 7, algumas letras para vocês resolverem para mim. Então, nós vamos corrigir a primeira, que é a número 5, que foi a letra A, que eu deixei, x ao quadrado menos 5x igual a zero, e pedir para vocês fazerem a letra F, que é x ao quadrado menos 81 igual a zero. Então, aqui eu tenho dois casos de fatoração. Aqui, fator comum e aqui, diferença de dois quadrados. Então, o fator comum eu vou colocar em evidência, que é o número que repete, que é o x. Fatorar x ao quadrado dividido por x é x menos 5x dividido por 5 é x igual a zero. Para que esse produto seja zero, uma dos dois termos tem que ser igual a zero. Então, x igual a zero e x menos 5 igual a zero. X igual a zero já não tem nada para fazer, é zero. E agora, para me achar o x menos 5 para ser igual a zero, o x tem que ser igual a 5. Então, a minha solução vai ser 0 e 5. Não sei se vocês lembram que na última aula passada, eu falei que quando o caso de fatoração for fator comum, uma das raízes vai ser sempre zero e a outra raiz um número diferente de zero. E está aqui. Então, nós podemos ver uma raiz é zero. Se você quiser tirar a prova, fazer a verificação, ó, 0 ao quadrado, 0, 5 vezes 0, 0, 0 menos 0, 0. Se for 5, 5 ao quadrado, 25, 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Então, está correta a atividade. Na letra F, é outro caso de fatoração. É uma diferença de dois quadrados. Como que eu fatoro a diferença de dois quadrados? Tira a raiz quadrada do primeiro, repete sinal, tira a raiz quadrada do segundo e multiplica pelo oposto. Então, para que esse produto seja zero, um dos dois fatores tem que ser zero. Então, x menos 9 tem que ser igual a zero e x mais 9 tem que ser igual a zero. Achando o valor do x é igual a 9 e x é igual a menos 9. Então, a minha solução vai ser 9 menos 9. Eu também falei para vocês na última aula que quando o caso de fatoração é uma diferença de dois quadrados, as raízes são dois números opostos, ó, dois números com sinais diferentes, 9 e menos 9. Se você quiser fazer a verificação, 9 ao quadrado é 81. 81 menos 81, 0. Menos 9 ao quadrado, 81 também, porque todo número negativo elevado ao expoente de par, resultado é positivo. 81 menos 81, 0. Então, a nossa solução está correta. E pedi para vocês resolverem também umas letras da atividade 7. Então, vamos lá. Atividade 7. Eu tenho a letra A, que é x ao quadrado menos 2x mais 7 igual a 0. Esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, porque o 7 não tem raiz quadrada exata. Então, eu tenho que fazer a fatoração pelo produto de Stevens. Só que eu tenho que descobrir quais são os dois números que somados dá 2 e multiplicados dá 7. Eu sei que dois números multiplicados para dar 7 é só 1 vezes 7. E 1 vezes 7 não tem como somar e dar 2. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa equação não tem solução. A solução dela é vazio. Vai dar provavelmente um número que não tem raiz, que é raiz negativa, porque o número negativo não tem raiz. Vocês vão ver isso na hora de a gente trabalhar, começar na fórmula de Bhaskara. Então, aqui a letra A solução é vazia, não existe solução. Depois eu pedi para vocês resolverem a letra E, que é x ao quadrado mais 12x mais 20 igual a 0. Aí o enunciado da atividade está pedindo pelo método de completar quadrados. Eu nem expliquei isso para vocês, para não confundir a cabeça de vocês. Eu prefiro que vocês saibam os casos de fatoração do que esse completar quadrado, ok? Então, agora aqui nós vamos fatorar. O 20 também não tem raiz quadrada exata. Então, nós temos que trabalhar com o método de Stevens, produto de Stevens.
Então eu quero saber quais são os dois números que somados dá 12 e multiplicados dá 20. Quais são esses números? 2 e 10. 2 mais 10, 12. 2 vezes 10, 20. Então a fatoração vai ficar x mais 2 que multiplica x mais 10 que é igual a 0. Somando dá 12, porque essa parte, o termo que acompanha o x é a soma e o termo que não tem x é o produto. Então, para que dê 0, um dos dois fatores tem que ser 0. Então, x mais 2 é igual a 0 e x mais 10 também tem que ser igual a 0. Um dos dois tem que ser igual a 0. Resolvendo a equação do primeiro grau, x é igual a menos 2 e x é igual a menos 10. A solução deu menos 2 e menos 10, que é a solução dessa equação. Pedi para vocês fazerem também a letra H, que é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Quais são os... Esse aqui poderia ser um trinômio quadrado perfeito, porque o 4 tem raiz e o x ao quadrado tem raiz. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. A hora que a gente multiplica 4 vezes 2, não dá 3, dá 6. Então, é o produto de Stênio. O que é que a gente tem que achar? Dois números que somados dá menos 3 e multiplicados dá menos 4. Então, qual vai ser os números? Menos 4 e 1. Porque menos 4 com mais 1, menos 3. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, vai ficar x menos 1, não, x mais 1 que multiplica x menos 4, porque a soma tem que estar negativa. Se a soma tem que estar negativa, o maior número tem que ser negativo nesse caso aqui. Então, um dos dois fatores tem que ser igual a 0. Então, x é igual a menos 1, x é igual a 4. Então, a minha solução é menos 1 e 4, ok? Agora eu vou para a letra K, que é x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. O 4 tem raiz, se eu multiplicar 2 vezes a raiz de 4, vai dar 4. Então, aqui como que eu faço o trinômio quadrado perfeito? Tiro a raiz quadrada do primeiro, repete o sinal do segundo, tiro a raiz quadrada do terceiro e elevo ao quadrado. X mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2, que é o número vezes ele mesmo. Então, aqui vai ficar x mais 2 é igual a 0 e x mais 2 é igual a 0. X é igual a menos 2, x é igual a menos 2. Duas raízes iguais. Então, a solução eu coloco uma só. E eu falei também ontem, na última aula, que quando o caso de fatoração for um trinômio quadrado perfeito, nós vamos ter duas raízes iguais. Então, quando é fator comum, uma raiz vai ser 0 e uma outra raiz diferente de 0. Quando for diferença de dois quadrados, duas raízes opostas. Quando for trinômio quadrado perfeito, duas raízes iguais. E quando for um só trinômio do segundo grau, não um quadrado perfeito, porque a gente trabalhar pelo produto de Stênio, aí vão ser duas raízes diferentes. Ok? Então, agora nós vamos introduzir a fórmula de Bhaskara. A resolução pela fórmula de Bhaskara. Para fazer a resolução pela fórmula de Bhaskara, nós temos que ter bem claro a formação de uma equação do segundo grau, que eu já falei na aula passada. A equação do segundo grau é sempre nessa forma, ela tem que estar na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Ter apenas um termo com x ao quadrado, ter apenas um termo com x e ter apenas um termo sem a variável, um termo constante. Nós temos que identificar muito bem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é o número que está antes do x ao quadrado, o coeficiente B é o número que está antes do x e o coeficiente C é o termo independente, o termo que não tem letra. Por quê?
delta, quanto que vale o delta, porque a partir do delta a gente vai saber se a gente pode prosseguir a equação ou não. Porque é uma raiz, o delta dentro da raiz significa o quê? Se o delta for negativo, não tem como a gente resolver essa equação. Não tem raiz, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem como colocar essa expressão, resolver essa equação pela fórmula. A equação vai ser 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Eu vou diminuir isso aqui, senão não vai dar para resolver. Vou colocar a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x para achar a raiz menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E a equação é na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, nós vamos. A equação do segundo grau que eu vou dar de exemplo vai ser 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Então, eu quero que vocês encontrem as raízes dessa equação, que pode ser duas, uma ou nenhuma. Primeira coisa que a gente vai trabalhar com a forma de Bhaskara, a gente tem que identificar os coeficientes numéricos. Qual que é o coeficiente A, qual é o coeficiente B, qual é o coeficiente C. Ó, coeficiente A é o número que está antes do x ao quadrado, que é o 6. Coeficiente B é o número que está antes do x, que é o não tem número, é como se fosse 1. E o coeficiente C é o número que não tem a variável, que é menos 1. Não esquecendo que o coeficiente, o sinal que está antes dele, pertence àquele coeficiente. Então agora eu vou jogar na forma do delta para ver se esse número vai ter raiz. Não precisa ser raiz exata, mas senão vai ser um número negativo. Então, delta é igual b ao quadrado. Quanto que vale o b? O b vale 1, então é 1 ao quadrado. Menos, que esse menos é da fórmula, 4 vezes o a vezes o c, que é menos 1. No início é bom que vocês façam passo por passo para vocês entenderem, para não errar, tá? Então, delta é igual, resolvendo essa expressãozinha aqui, vai ficar 1 ao quadrado, 1. Menos vezes mais, que o 6 é positivo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Ok? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o delta é igual 1 mais 24, 25. Então, eu vi que o delta é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, ele tem raiz quadrada. Então, eu posso continuar a minha equação, jogando na segunda forma para eu achar o valor da raiz, porque a raiz é o valor da variável. Então, x é igual menos o b. Quanto que vale o b? 1. Então, é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quanto que vale o delta? 25 dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? 6. Aí eu vou resolver essa expressão aqui, tirando a raiz quadrada. Então, x é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 6, 12. Aí vocês vão falar, mas por que esse mais ou menos? Esse mais ou menos é porque eu vou usar o sinal soma e subtração, porque a equação do segundo grau, ela tem no máximo 2 raízes. Se eu colocasse só o sinal de mais, se na forma tivesse só o sinal de mais ou só o sinal de menos, eu ia achar uma raiz só. Então, para eu achar essas 2 raízes, eu tenho a primeira raiz, que é x1. Eu vou usar só o sinal de mais ou só o sinal de menos. E na raiz 2 eu vou usar o sinal que eu não usei. Então aqui, né, 1 mais ou menos 5, eu vou usar o de mais. Então vai ficar 1 mais 5 dividido por 12. Tudo igual, só que eu uso um sinal só. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 12 não dá para dividir, mas dá para simplificar, que é meio. Ok? E para
ladinho da raiz, eu vou usar o sinal que eu não utilizei na primeira, que é o menos. Então, vai ficar 1 menos 5 dividido por 12. 1 menos 5, menos 4 dividido por 12. Não dá para dividir, mas dá para simplificar por 4. 4 por 4, 1, 12 por 4, 3. Então, a solução dessa equação vão ser meio e menos 1/3, que são as raízes dessa equação. Ok? Vamos, querem que faça mais uma atividade, mais um exercício? Deixa eu fazer mais um aqui para vocês, para firmar mais. Viram que não tem dificuldade? Vocês têm que prestar atenção nos coeficientes e vocês têm que prestar atenção dos sinais. Então, eu vou achar uma equação aqui. X ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Primeira coisa, eu vou identificar o coeficiente A, B e C. O coeficiente A é o que está antes do x ao quadrado. Não aparece nada, é 1. O coeficiente B é o que está antes do x, é o menos 7. E o coeficiente C é o que está sozinho, que é o 2. Identifiquei os coeficientes, eu vou para a forma do delta. Delta é igual a B ao quadrado. Vou colocar em parênteses porque o B é negativo, está elevando ao quadrado. Se está elevando o B, está elevando o sinal e o 7, porque o sinal também faz parte do B. B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Ok? Então, delta é igual a base negativa expoente par, resultado positivo, 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 49 menos 8, 41. Aí você vai me falar assim, mas 41 não tem raiz, não. Não tem raiz exata. Mas ele não é negativo. Se ele não é negativo, a gente continua a resolução. Então, nós vamos achar o valor das raízes. X é igual a menos o B, menos, vou colocar em parênteses porque o B é negativo, menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 41. Dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 1, porque o A é 1. Então, ficou x é igual o oposto de menos 7, mais 7. Mais ou menos raiz quadrada de 41. Não vou tirar, porque o 41 não tem raiz quadrada exata. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo que dá 41. Então, sobre 2. A hora de achar as raízes não vai ser uma raiz inteira, vai ser um número irracional. Então, vai ser, vou usar o sinal de mais, 7 mais raiz quadrada de 41 sobre 2. Não tem como eu somar isso aqui. Porque nós não vamos usar a calculadora para achar um valor aproximado de 41. Então, nós temos que trabalhar com a raiz desse jeito. E o x2 é igual a 7 menos raiz de 41 sobre 2. Então, essas duas são as minhas raízes, ok? Preste atenção em uma coisa. Quando é uma equação incompleta, o que falta você coloca 0 e trabalha normalmente. Vamos supor que aqui não tivesse o C. Você colocaria no lugar do C, é 0. E a hora de substituir 4AC, então ficaria 4 vezes 1 vezes 0. Quer ver exemplo? Se fosse assim, ó, uma equação assim. Aí você vai me falar, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 0. A hora de substituir, você vai aqui, 4AC. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Aí o delta seria 49. Menos B, que é menos 7, mais ou menos raiz quadrada do delta. Aí aqui seria tudo diferente. Ó, ficaria 7 mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Aí o x1 seria 7 mais 7 dividido por 2, que eu vou usar o primeiro sinal de mais. 7 mais 7, 14 dividido por 2, 7. E x2 seria igual a 7 menos 7 dividido por 2, que é igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Uma raiz é 0 e a outra é 7. Lembra que eu falei para
vocês, quando for fator comum, uma raiz é zero. Se aqui faltou o C, os casos de fatoração aqui é fator comum. Então, deu uma raiz zero e uma outra raiz diferente de zero. Entenderam, gente? Então, eu vou deixar para vocês umas atividades para vocês resolverem. Resolvam com bastante atenção. Se não, lembre-se que vocês têm até 3 horas para enviar, mas de preferência vocês poderiam tentar fazer nessa aula para não acumular atividade para vocês. Então, atividade 11, letras A, B, C e D da página 41. Mãos à obra, comecem a fazer e até a próxima aula.